Então, como nós estávamos falando acerca da alfabetização midiática, quando a Unesco traz essa nova abordagem, né, ela também apresenta uma nova perspectiva. Ela também apresenta alguns desafios de uma nova formação, de um novo currículo e de um novo aluno. Mas qual a relação entre o professor, o currículo e o aluno? É o compartilhamento das tecnologias, é o uso cotidiano das tecnologias, é o uso cotidiano da informação. O que nós vamos ver com relação à alfabetização midiática? Neste documento, existe mais de 20 pontos que são abordados no que se refere à alfabetização midiática. No entanto, eu trouxe 4 pontos que eu considero essenciais, esses pontos, para uma melhor prática, né, do ensino da geografia. O primeiro é a integração das mídias e da informação no discurso da sala de aula. Vamos apresentar um exemplo básico, né? Digamos que um determinado fenômeno climático ou um determinado desastre ambiental tenha acabado de ocorrer nos últimos 10, 15 minutos. Hoje essa informação se propaga de uma forma muito rápida, apresentando muitas vezes fatos reais, fatos ideais, fatos não reais. O mais importante é que o professor, ao integrar essa informação na sala de aula, ele traga essa informação numa linguagem mais interativa, ele traga essa informação numa linguagem mais atraente. E ele traga essa informação também na instantaneidade do fato, para que todo o processo ele seja mais dinâmico e ele apresente mais sentido, uma vez que ele vai apresentar mais conexões. No entanto, para que se faça essa integração das mídias e da informação no discurso, na prática da sala de aula, é importante antes avaliar os conteúdos, né, que essa mídia apresenta e os provedores dessa informação. Voltando à questão do processo da comunicação, nós temos o emissor, nós temos a mensagem e nós temos o receptor. Então, nós temos o formador da informação, nós temos o meio pelo qual essa informação ela é apresentada e nós temos o aluno ou professor, que é o receptor, que deve codificar. Então, para que isso ocorra, vários elementos devem ser analisados. Primeiro, o contexto dessa informação. Segundo, o meio dessa informação. Terceiro, o perfil do receptor. Quem é o aluno? Qual a sua percepção de mundo? Quais as suas características culturais? Quais as suas características socioeconômicas? Quais as suas características intelectuais? No entanto, toda essa informação, todo esse conteúdo, ele pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem, desde quando esse conteúdo e esse meio ele possa estimular a percepção de uma visão crítica do aluno, de uma visão política, de uma visão econômica, de uma visão ambiental, de uma visão ideológica, de uma visão religiosa, de uma visão crítica. Só que para que isso ocorra, é necessário, como a própria Unesco apresenta lá embaixo, uma preparação do estudante. Uma preparação do estudante para esse processo de alfabetização em mídia e informação. Só que eu só posso preparar o estudante, eu só posso preparar o aluno, se eu também estiver preparado, se eu também estiver preparada. Então, é necessário uma formação constante, instantânea e crítica. Uma vez que
Essa sociedade da informação, esse processo de alfabetização midiática, ele tem vários objetivos, mas um dos objetivos que eu acredito seja extremamente fundamental é avaliar criticamente os conteúdos de mídia, como eu já citei, como já foi apresentado. Só que para que isso ocorra, é necessário antes, como vocês estão vendo aqui em cima, compreender o papel e as funções da mídia nas sociedades democráticas. Compreender a condição sobre a qual a mídia pode exercer suas funções. Engajar-se com a mídia para se expressar e participar de forma democrática, uma vez que, nesses novos meios, o receptor ele não é mais passivo, ele é um receptor ativo. No mesmo instante que ele recebe a informação, ele também divulga a informação, ele também se posiciona com essa informação. Então, como você pode observar, entre outros objetivos, nós temos esse aqui que eu coloquei nesse slide como último, que é revisar habilidades, incluindo habilidades em tecnologia da informação e comunicação. Essas habilidades eu já apresentei, na verdade nós já discutimos, lemos sobre ela na segunda semana, se eu não me engano, onde ficou destacado que o aluno tem que ter uma habilidade em selecionar, identificar a fonte, fazer um uso correto, saber compartilhar, utilizar várias linguagens. Então, você saber selecionar, saber identificar a fonte, você fazer o uso dessa informação em diversos formatos, a fim de atingir de forma clara diversos receptores, você precisa desenvolver habilidades. Essa habilidade é necessária que exista antes do aluno, exista no professor, porque ele é usuário desse meio, ele é usuário dessas mídias, ele é um elemento extremamente significativo nesse processo. Aí nós temos aqui, mais uma vez, saber ler o mundo, compreender a realidade, entender o contexto e as relações que se desenvolvem, não implica apenas perceber as formas, mas sim o significado delas. Para que eu entenda o significado dessas formas, para que eu entenda o significado, os elementos que estão formando uma paisagem, para que eu entenda o significado dos elementos que estão configurando o território, para que eu entenda o significado dos elementos que vão gerar de uma forma mais impactante uma determinada ação, uma determinada prática, quer seja em escala local, quer seja em escala regional, global. Preciso, antes de tudo, decodificar, compreender. Então, o que nós vamos ter com relação ao ensino de geografia? Nós temos apresentada pela autora Vânia Rubia que o ensino da geografia no século XXI ele apresenta diversos desafios e perspectivas. Nessa questão dos desafios e das perspectivas, é possível observar que várias tensões ocorrem entre a escala local e global. Nenhum fato ele ocorre mais de forma isolada ou se mantém de forma isolada. As pessoas, tanto no espaço público como no espaço privado, independente das instituições, elas participam de diversas situações. Elas transformam diversas situações de uma forma muito rápida. Essa sociedade, ela está cada vez mais associada a um processo de flexibilização. A cada momento ocorrem mudanças de comportamentos, a cada momento ocorrem mudanças de percepções, a cada momento ocorrem mudanças de atitudes. Por quê? Porque, como o próprio Milton Santos falou, como o próprio Pierre e o Manuel, você tem a instantaneidade dos fatos, você tem a instantaneidade do processo. Eu não estou aqui querendo fazer uma apologia das mídias, dos meios, mas eu estou querendo enfatizar
que hoje lecionar, que hoje estimular um processo de reflexão crítica, estimular um processo de desenvolvimento intelectual, estimular um processo de uma percepção, estimular o aluno a perceber, a compreender e fazer melhores escolhas, também gera diversos desafios, porque envolve a questão da sua aceitação em termos de indivíduo, em termos de grupo, em termos de identidade coletiva. Por quê? Porque nós estamos hoje em um meio que se caracteriza através de uma rede. Mas o que nós vamos ter nessa rede, nessa informação, nesse novo paradigma, nesse novo modelo? Nós temos aqui, mais uma vez, o elemento principal, o receptor, emissor, canal, mensagem, referente, código. E aqui, o nosso aluno. Então é importante que ele saiba quem é o emissor desse conteúdo, quem organizou esse conteúdo, qual é o significado que esse conteúdo ele tem para aquele que organizou, qual é a importância desse conteúdo para esse emissor e qual é a importância desse conteúdo para você, receptor. Então, para que eu possa compreender, estabelecer e fazer uma leitura mediática, eu tenho como receptor, quer seja professor e docente, decodificar, compreender todos os elementos que formaram essa mensagem, os interesses desses que formaram, as ideologias desses que formaram e o que eles querem com essa. Que interessante ensinar geografia a partir do momento que o aluno ele foi alfabetizado mediaticamente ou foi alfabetizado informacionalmente. Então, o que nós vamos ter? Vamos dar um exemplo básico, né? Nós temos aqui informações recentes. Vamos ver a primeira manchete. O Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet. Qual é o número da população brasileira? Você lembra? Qual o último número apresentado no censo 2010? Qual o último número apresentado na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar? Quantos por cento desses brasileiros que estão conectados à internet estão na região norte, estão na região nordeste, estão na região sul, sudeste, centro-oeste? Qual é o perfil? Qual é a sua faixa etária? Vamos parar para pensar nesse dado, levando em consideração que o Brasil tem mais de 48 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental, segundo o último censo educacional apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Nós temos outro dado do IBGE também. Lembra quando eu falei no vídeo anterior que mais de 90% da população está conectada, está a um aparelho de TV e que a maior parte das famílias tem mais de um aparelho de TV. Tudo bem, tem a questão da TV aberta, tem a questão da TV fechada, tem a questão dos canais, da expansão, da abertura, tem a questão da área de abrangência do canal. Mas antes da área de abrangência, antes da quantidade, quem está do outro lado assistindo a telenovela, assistindo a minissérie, assistindo um filme, assistindo um telejornal, assistindo um documentário, assistindo um programa de entretenimento. Quem é? Onde ele está? O que ele pensa? Como ele compreende? Aí você tem esses dados aí, e os nossos alunos e a comunidade escolar faz parte desses dados. Então vamos parar para pensar um pouquinho. De que forma um professor de geografia pode contribuir para a alfabetização midiática? Como os meios digitais podem contribuir para o ensino de geografia? Desejo a vocês uma boa atividade. Acredito que a resposta ela faz parte da nossa